Olá, meu nome é Gabriela Pedrosa, sou fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética e cosmetologia. Trabalho no ramo da estética há mais de 10 anos e o que eu observo é uma dificuldade dos profissionais em intervir, principalmente no pós-operatório tardio. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos no ranking de cirurgias plásticas. A ordem de cirurgias mais procuradas seria a lipoaspiração, seguida da mamoplastia de aumento, que são as próteses de silicone, depois a blefaroplastia e a abdominoplastia. Alguns profissionais têm uma dificuldade de intervir de formas diferentes, montando os seus protocolos em cada caso específico e em cada momento da cirurgia, no pós-recente, no pós-tardio. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. A grande ilusão das pessoas, tanto de quem submete à cirurgia quanto dos profissionais, é acreditar que tudo vai depender somente da escolha do profissional, somente da escolha do médico que vai fazer a cirurgia. Do mesmo jeito que o especialista em estética, ele pode auxiliar no processo final da sua cirurgia, ele vai auxiliar na recuperação daquele tecido, ele pode prejudicar. Por isso que é importante uma capacitação do profissional para intervir de maneira mais adequada e promover o resultado satisfatório. A gente tem que entender, muitas vezes, que as fibroses, que é o maior medo das clientes, essa fibrose que acontece após a lipoaspiração, principalmente uma lipo HD, que é uma intervenção um pouco mais intensa, é um processo fisiológico. A fibrose acontece em todo mundo, ela é um processo importante da cicatrização do seu resultado final. O problema acontece quando essa fibrose está em excesso e se transforma em uma fibrose patológica. Toda vez que você faz a cirurgia ou você realiza um procedimento estético, como as cirurgias, você vai ter um tecido que deixou de ser um tecido natural, deixou de ser um tecido saudável. Ele agora se transformou em um tecido recuperado, em um tecido cicatricial. Esse é um tecido novo. Da mesma forma, sempre que eu tenho uma incisão, que eu tenho um corte, aquela pele nunca mais será íntegra. Eu tenho um corte, mesmo um corte mais externo, a pele se recupera e forma ali aquela cicatriz. Jamais terá um comportamento como um tecido que nunca passou por um processo de estímulo de uma agressão como essa. Falando um pouco então dessas cicatrizes, a gente tem uma classificação da cicatriz como eutrófica ou normotrófica, que é aquela cicatriz que fica no mesmo nível da pele, ou a cicatriz, ela pode ser uma cicatriz fibroproliferativa, ela pode ser uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, que quando as margens dela sobressaem a pele, é uma cicatriz mais alta, ou a gente tem uma cicatriz eutrófica, uma cicatriz que está abaixo do nível da pele. Então a gente pode classificar de várias formas, mas o que é importante é entender que todo esse tecido passou pelo processo de cicatrização. O que nós vamos montar hoje, então? Um protocolo específico para uma fase da cicatrização, para uma fase tardia, mas é importante você ter o conhecimento de todas as fases do processo de cicatrização para que você consiga montar um protocolo específico para o seu cliente de maneira individualizada, não ficar preso em protocolos muito fechados. Entendendo um pouco então do processo de cicatrização, o processo de cicatrização então acontece em 3 fases basicamente. Começando pelo processo inflamatório, seguindo o processo de proliferação e terceiro o período de remodelagem. Mas antes de especificar e falar um pouco mais desse processo inflamatório, vamos entender o que seria um pós-operatório então recente, um pós-imediato e um pós-tardio. Então, dividindo nessa ordem cronológica, ela não vai seguir o mesmo padrão para todas as pessoas. Nós vamos entender que existem alguns sinais na pele, alguns sinais que vão induzir, vão te instruir a qual fase que ele está. E quando
que a gente deve intervir? Quando que eu vou começar a intervir diretamente no pós-operatório? Nós vamos intervir no pós-imediato. É possível hoje, né, tem se falado muito no transoperatório ou intraoperatório, que são aqueles profissionais de estética que vão até o centro cirúrgico juntamente com a equipe médica e colocam os tapings para facilitar a drenagem e o retorno venoso, diminuindo os hematomas. Esses tapes, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, são as bandagens funcionais, está super em alta na estética. Essas bandagens têm a facilidade de promover o estímulo ao sistema linfático, ótimo para ser associado até mesmo no pós-operatório tardio. O pós-operatório tardio, ele vai iniciar, a gente vai classificar como tardio, mas no processo de remodelagem. Vamos deixar o pós-operatório recente para a fase inicial, a fase do processo inflamatório com o proliferativo. Então, quando o nosso protocolo, quando apresentar o protocolo para vocês de pós-operatório, será um pós-operatório tardio, justamente para intervir na fase de remodelagem, modelar mais esse corpo, trazendo mais saúde. Agora, então, vamos entender o processo de cicatrização para você montar o seu protocolo. Sempre que se estimula um tecido, sempre tem uma agressão ao tecido, ele vai responder com uma resposta inflamatória. É o primeiro sinal. Não importa onde vai ser o procedimento, se foi uma lipo no abdômen, se foi uma lipo no braço ou se foi uma lipo de papada, não importa qual a região foi feita, sempre acontece o período de cicatrização da mesma forma. Então vamos entender como ele acontece, passo a passo. Na primeira fase, a fase inflamatória, eu tenho um extravasamento de sangue para a chegada de células de defesa, como os macrófagos e leucócitos, que farão a limpeza de toda aquela região. Na segunda fase, eu tenho a fase proliferativa. Nessa fase proliferativa, eu tenho a formação de fibras de sustentação. Aquele tecido que foi lesionado, a gente vai reorganizar a matriz extracelular. E nessa fase, é uma fase onde tem uma alta atividade de fibroblastos. Essas células que irão produzir as fibras para dar sustentação ao tecido. Posteriormente vem a fase de remodelagem, onde irá acontecer a organização de todas essas fibras que foram formadas. Falando um pouquinho então dessa fase, já vou começar a introduzir a respeito do ultrassom. O ultrassom é um equipamento que é muito usado no pós-operatório. Sei que existem várias formas de se montar um protocolo e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com o pós-operatório. Por que eu não coloco o uso de ultrassom durante a fase inicial do meu pós-operatório? Não utilizo o ultrassom porque o ultrassom tem uma característica que eu reconheço, que é uma característica de trazer emoliência para aquele tecido. Ele deixa mais maleável e fica mais fácil sim de manipular. Porém, esse estímulo mecânico que o ultrassom promove no tecido, ele pode antecipar a chegada de fibroblastos para aquela região, antecipando a fase proliferativa, onde você já teria uma alta atividade de fibroblastos e agora a gente tem uma resposta edenaciada. Seria como já deixasse todo o concreto pronto em cima de tijolo que está sendo colocado. O resultado disso é uma grande produção de fibras e aí sim, possivelmente, uma fibrose patológica, a formação daquele tecido irregular. Quando você observa aquele abdômen com um aspecto mais inestético, cheio de ondulações. A fase inflamatória, essa primeira fase que acontece no processo de cicatrização, ela pode se prolongar por 10 dias aproximadamente. A fase proliferativa vai se estender até o 20º dia. Já a fase de remodelagem pode se prolongar por até 2 anos. Isso depende de cada pessoa, de cada organismo, de cada resposta biológica. E quando intervir de maneira mais intensa?
Eu vou intervir quando eu quiser, por exemplo, um fechamento. Eu tive uma deiscência, uma abertura, um afastamento das bordas, né, em um corte, um ponto que se abriu, e eu preciso ali estimular uma cicatrização mais rápida. Caso contrário, vou deixar que as fases se aconteçam uma após a outra de maneira fisiológica, respeitando cada período, cada fase do processo. Quais são os fatores que vão influenciar, então, no processo de cicatrização? O primeiro fator é o fator genético. Você pode ter duas irmãs idênticas realizando o mesmo procedimento, que a fase de cicatrização acontecerá de maneira divergente nas duas. Cada uma responde de uma forma diferente. Por isso que é interessante você conhecer as fases para você montar algo, intervir de acordo com cada cliente. Uma outra coisa também é a nutrição. Uma pele mais saudável, um ambiente mais saudável para a recuperação daquele tecido, ele se recupera muito mais rápido do que uma pele doente, por exemplo. Os recursos pró-inflamatórios vão intervir e também o tipo de cirurgia que foi realizada. As cirurgias com maior índice de agressão, elas vão gastar um tempo a mais para se recuperar. Ela vai responder de maneira diferente. Hoje nós temos vários tipos de lipoaspiração, por exemplo. A lipoaspiração ultrassônica, lipoaspiração em laser, a lipo HD agora que está super em alta. A lipo HD é uma lipo que ela tende a realçar alguns contornos no abdômen, né, simulando uma hipertrofia do músculo abdominal, como se fosse desenhando aqueles gominhos no abdômen, né? Essa é a lipo HD. A marca onde se faz, onde o profissional, o médico realiza as marcações do abdômen, é uma lipo mais superficial que acaba dando uma aderência maior e aí realçando aqueles contornos. Todo o processo de lipoaspiração ele é feito através da introdução de uma cânula no tecido gorduroso, onde essa gordura é aspirada através de um aspirador e ela é eliminada, bem diferente de uma abdominoplastia. Na abdominoplastia, a primeira coisa a ser feita é uma incisão, geralmente na região bem baixa, em cima da síntese púbica. Essa extensão do corte ela vai se prolongar até a crista ilíaca, mas vai depender da quantidade de pele, de tecido a ser tracionado e eliminado. Um segundo corte é realizado ao redor do umbigo. Posteriormente, a pele é descolada e tracionada inferiormente e depois ela é suturada na região inferior. Esse é o processo da abdominoplastia. Muitas vezes a abdominoplastia está acompanhada da lipoaspiração e realiza as duas técnicas durante a mesma cirurgia. O importante então de conhecer como foi a técnica realizada para montar o seu protocolo. A minha escolha terapêutica, então, como eu disse anteriormente, é sempre respeitar o processo de cicatrização de forma mais natural possível. Durante, por exemplo, o meu pós-imediato, pós-recente, eu vou utilizar drenagem e algumas terapias manuais e no máximo a associação de tape. No meu pós-tardio, aí sim eu faço associação de outros recursos. Eu vejo muitos profissionais, por exemplo, utilizando, como eu disse, o ultrassom, que pode alterar essa fase do processo de cicatrização e se tornar uma fase mais fibroproliferativa, aumentando a quantidade de fibroblastos, ou mesmo a radiofrequência. A radiofrequência é um recurso que age de maneira diferente, mas os objetivos finais acontecem muito parecidos, muito semelhantes ao do ultrassom. Ele promove um aquecimento. Esse aquecimento deixa realmente o tecido mais fácil de manusear. Então a cliente que às vezes chega enrijecida ali no seu consultório, mas ela está enrijecida porque ela se encontra em uma fase proliferativa que é totalmente natural e esperada daquela fase. E ela chega, nossa, eu estou ficando muito dura, muito rígida. E aí você aumenta a proliferação ainda de fibras com o uso com o recurso da radiofrequência, por exemplo.
E aí você vai ter a falsa ideia de melhora justamente por causar essa emoliência no local, por causar uma maleabilidade do tecido, e você acredita que está havendo uma melhora, mas o estímulo atrativo de fibroblastos aconteceu. O resultado disso é justamente esse efeito rebote. Aqui, melhora, piora, e isso entra em um ciclo vicioso. Utilizo sim a radiofrequência, mas num pós-tardio, no final de uma remodelagem. Aí essa radiofrequência pode facilitar então a minha reorganização de fibras. Enquanto isso, as outras técnicas, como por exemplo o endermo. O endermo é um equipamento que trabalha com uma sucção negativa. Ele faz uma sucção na pele, uma tração, e você consegue mobilizar o tecido em várias direções. Esse é um recurso que ele não aquece o tecido, ele não vai agir como esses outros equipamentos estimulando o colágeno. Ele vai justamente trabalhar com a reorganização de fibras. Não é indicado no pós-operatório recente, indicado também no pós-operatório tardio. E nós vamos utilizar essa endermo e esse aparelho de ultrassom no nosso protocolo, no protocolo proposto para o tratamento de fibroses e melhora do aspecto natural do abdômen ou de qualquer região que tenha sido submetida à cirurgia, trazendo mais saúde. Muitas vezes, esse excesso de fibras, essa desorganização da matriz extracelular não promove uma fibrose patológica propriamente dita, mas essas áreas de maior aderência dificulta a chegada de sangue à superfície, a chegada de oxigênio. A consequência disso é um abdômen com discromias. Não são manchas melanogênicas, não são manchas causadas por aumento na produção de melanina, e sim manchas são secundárias pela dificuldade de oxigenação no local. Então a cliente chega e o que você consegue avaliar, o que você consegue visualizar naquele abdômen é um abdômen com manchas avermelhadas, arroxeadas, mostrando um excesso de radicais livres. E é um abdômen que não se torna saudável, é um abdômen que não é estético. A nossa atuação é justamente promover e devolver mais saúde para aquele tecido. Por isso que eu sempre digo, a atuação do profissional de estética é para melhorar e para auxiliar na recuperação dessa cirurgia. Nós podemos modificar muito a qualidade dessa pele, esse visual, com os nossos procedimentos. O protocolo apresentado, então, será um protocolo específico para um pós-operatório tardio, em qualquer região das costas, no braço, interno de coxa, culote, flancos. O protocolo será o mesmo, nós iremos apresentar no abdômen só por uma facilidade, mas funciona igual em todo o tecido. Nós iremos utilizar nesse protocolo, então primeiro sempre preparando a pele, um esfoliante para afinar e reduzir a resistência da pele. Vamos utilizar também um ultrassom de 3 MHz, um ultrassom mais superficial, com o objetivo de fonoforese, aumentando a absorção dos produtos, dos ativos presentes no nosso protocolo. A endermologia também, para mobilização de todo o tecido. Ou se não tiver endermologia, não tiver um equipamento de endermo, existem duas opções. Ou a terapia manual, conseguindo manusear e mobilizar todo esse tecido, ou aquela ventosa. A dificuldade da ventosa é justamente que você não tem uns parâmetros, né? Mais difícil você mensurar qual a sucção, qual a pressão que está sendo apresentada. A endermo tem que ser feita com muito carinho para não promover o excesso de estímulos. Nós vamos utilizar o endermo justamente para mobilizar o tecido e não superestimulá-lo. Para isso é necessário uma sucção mínima somente para a acoplagem do tecido com a pele.
uma pele mais flácida, por exemplo, você não precisa ter uma sucção muito alta, porque ela logo já cola ali no copinho. Agora, uma pele mais rígida, uma pele com uma gordura um pouco mais compacta, vai precisar de uma força maior. Geralmente fica entre menos 100 e 150 milímetros de Hg. Não precisa de uma sucção muito além disso. O excesso de estímulo, como dito anteriormente, ele vai promover respostas indesejáveis. Então, o estímulo nesse protocolo vai ser de uma vez por semana no máximo, respeitando o tempo de cicatrização e respeitando o tempo de resposta individual, principalmente. E qual a contraindicação desse protocolo? Eu sempre vou aplicar quando eu tiver uma pele íntegra, uma pele saudável. Se ela apresenta qualquer tipo de lesão, é contraindicado o uso desses equipamentos e até mesmo de estímulos mais intensos. Essa é a nossa contraindicação principal. Respeitar a pele saudável. A ferida tem que estar fechada, o corte tem que estar todo coladinho, para que você consiga então fazer todo o manuseio do equipamento sobre a pele. Um outro ponto importante é o valor, como que a gente vai cobrar. Claro, respeitando cada região, cada região tem um valor diferente, os gastos fixos, mas geralmente o valor fica entre 100 e 150 reais a sessão. Vou apresentar para vocês agora o protocolo, eu já vou executando toda a técnica e vocês acompanham comigo. Vamos iniciar então a prática agora. Sempre que eu começo a prática clínica, eu preciso preparar essa pele, preparar esse tecido. O primeiro passo é remover o excesso de impurezas e aumentar a hidratação da pele para facilitar a permeação da corrente e também dos ativos. O primeiro produto que eu vou utilizar é o Salt Detox esfoliante. Eu vou aplicar uma pequena quantidade na pele. Vou distribuir em todo o tecido, lembrando que aqui nós estamos aplicando no abdômen, mas pode ser feito em qualquer região do corpo que tenha sido submetido à cirurgia. Realizo então as manobras justamente para esfoliar a pele e depois eu vou remover. A remoção é feita somente com uma toalhinha, retirando os grãos, os sais, aqui presentes. Não preciso umedecer essa pele, somente retirar o excesso de grãos. Prontinho. O segundo passo será gotejar as Body Injections de firmeza e tônus. As Body Injections têm concentração alta de ativos com o objetivo de reorganizar a matriz extracelular. A quantidade que será suficiente para molhar o tecido. Não preciso aplicar grande quantidade. Algumas gotinhas apenas. Espalho. Mudo a região. Aplico algumas gotinhas do outro lado. E espalho no tecido. Como nós iremos utilizar agora o ultrassom, eu preciso de um gel de contato só para fazer o deslizamento e acoplagem do cabeçote. Aplicar o gel de contato, vou colocar apenas em um quadrante para demonstrar, mas será feito em todo o abdômen. O ultrassom utilizado é um ultrassom de 3 MHz, porque tem uma ação mais superficial. O objetivo dele é promover uma fonoforese e aumentar a absorção dos ativos. O deslizamento dele é lento, localizado. O tempo de aplicação vai depender do tamanho do cabeçote. Pode ser feito com ultrassom de alta potência, ultrassom mais de baixa potência. O que é preciso é respeitar a orientação do fabricante em relação ao tempo de aplicação.
Geralmente, no abdômen completo, eu utilizo cerca de 15 minutos. Depende também do tamanho desse abdômen. Feita a aplicação do ultrassom, vou remover o gel para limpar a pele. Aplico agora o The Hot Complex, é um hiperemiante. Esse hiperemiante tem a finalidade de estimular a microcirculação, favorecendo a troca gasosa. Lembra que eu disse que durante as cirurgias acontece um comprometimento vascular? E agora o objetivo desse produto é justamente chamar o sangue para a superfície para melhor nutrir o tecido. Espalhei então uma pequena quantidade do The Hot Complex em todo o tecido, suficiente para ter contato com toda a pele. O próximo passo é a aplicação do Drenactive Burn, que é o creme de deslizamento. A finalidade desse produto, pouca quantidade que eu estou aplicando, a finalidade desse produto é diminuir a inflamação da pele, descongestionar e reorganizar as fibras extracelulares. Apliquei no abdômen a pequena quantidade e agora vou fazer as manobras de mobilização do tecido com o uso do vácuo. A compressão e descompressão que o vácuo promove na pele favorece o intercâmbio gasoso, a troca de gases sobre a pele, favorecendo a chegada de sangue na superfície e eliminando os líquidos. Eu vou colocar uma intensidade baixa somente para acoplagem da pele com o cabeçote e mobilizar o tecido em todas as direções. Observe a tração que o equipamento faz na pele. A aplicação do vácuo deve ser feita em todas as direções. Primeiro faz um X, depois se forma uma cruz para justamente mobilizar em todas as direções, como se fosse um asterisco mesmo. A quantidade necessária é apenas essa para acoplar o aparelho na pele do cliente e conseguir criar essa mobilização. Lembrando que quando esse produto terminar de permear na pele, a pele ressecar e você precisar continuar as manobras, não é suficiente reaplicar produto e sim borrifar uma pequena quantidade de água que o produto vai causar novamente esse deslizamento. O tempo de aplicação, em média, é de 5 minutos em todo o abdômen. Então, 5 minutos no abdômen, 5 minutos nas costas, se for necessário. Isso depende de cada região. Caso seja necessário, só remova o excesso de produto. Se não for necessário, somente espalhe o produto e deixe que a cliente vá embora com ele e remova depois de 4 horas aproximadamente. Espero que vocês tenham gostado do protocolo. Qualquer dúvida, estamos disponíveis e pode enviar mensagem ou no grupo do WhatsApp, ou pode deixar nos comentários, ou mesmo me chamar nas redes sociais, vou deixar também o meu contato. E eu espero ter contribuído com um pouquinho aí da minha experiência, levando para vocês aí um pouco mais de conhecimento. E muito obrigada